Hoje em dia, praticamente todo ser humano carrega uma câmera portátil no bolso. Com ela é possível gravar coisas incríveis o tempo todo, mas também dá para flagrar momentos inacreditáveis. Conheça agora os momentos mais ridículos que já foram filmados por câmeras. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixe seu like. Sua curtida ajuda o titio YouTube a divulgar o conteúdo para mais gente. Beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Eu nunca conheci ninguém que não gostasse de pizza, porém essa iguaria está ficando cada vez mais cara. Por isso, para dar aquela economizada marota, muita gente faz esse rango em casa mesmo. Esse mano, por exemplo, estava com tudo no jeito. Aparentemente a pizza já estava até pronta. Era só retirar do forno, servir e comer. Não tem como dar errado, né? Só que na hora que ele vai pegar a forma, o coitado dá uma embananada e deixa o alimento cair no chão. O pior é que ele acaba escorregando e fazendo uma tremenda lambança. Tudo isso enquanto seu amigo só filma e dá risada do outro lado da cozinha. É engraçado como que a situação vai de 0 a 100 em pouco tempo. Agora imagina a raiva do rapaz que, além de ficar com fome, ainda quebrou o forno da sua mãe. Estou lascado! Todo pedreiro precisa ser habilidoso, não é mesmo? Esse trabalhador, por exemplo, fez todo um esquema para se pendurar na quina dessa estrutura e assim conseguir finalizar o seu trampo de deixar o cimento lisinho, do jeito que o cliente pediu. Tudo estava dando certo e o mano praticamente já tinha acabado, se consagrando como um verdadeiro ninja da tribo do tijolo. Porém, pensa comigo, como de acho ele vai conseguir sair dessa posição? E agora, Giovanni? Não dá outra. O pobre coitado cai igual uma jaca madura, bem de costas no cimento, que ele havia acabado de deixar impecável, desperdiçando horas e mais horas de trabalho. O pedreiro fica tão chateado que nem se mexe e apenas olha para o seu parceiro que, ao invés de ir lá ajudar, fica rindo do coitado e, claro, filma tudo para postar na internet. Bom, com um amigo desses, ninguém precisa de inimigos, não é mesmo? Às vezes o nosso cérebro dá uma bugada, porém no caso desse cara, acho que fez foi corromper o seu sistema operacional. Ele estava se divertindo em cima de uma boia no meio de um rio, quando resolveu fazer aquela gracinha marota pro vídeo, fazendo um furo na latinha com a chave do carro para beber de um jeito diferente do convencional. Bom, veja se percebe algo errado nessa imagem. Mano, o maluco simplesmente joga sua chave do carro dentro do rio. É burro, cara, que loucura. A pessoa que filma ainda pergunta pra ele onde ele colocou o objeto. O cabeça de vento ainda procura pela chave, já que não deu conta da burrada que acabou de fazer. E mano do céu, olha só a cor dessa água. Duvido que ele encontre novamente. Esse rapaz estava tentando fazer bonito, dando uma agilizada no trabalho que era esfriar o leite fervido que estava nesse tacho. Ele mexe tudo bem rápido para agilizar o processo, só que quando pega um balde para finalmente retirar o alimento, se esquece da gambiarra que fez e mete a mão no ventilador que cai dentro da panela cheia de leite. Ixi, Maria! Esse se ferrou bonito, porque além de perder o ventilador, pois acho que não vai funcionar, ainda desperdiçou o líquido vindo da teta da vaca. Às vezes a ideia é boa, apenas mal executada. Acho que esse ventilador deveria ficar mais no alto para que algo assim não tivesse a chance de acontecer, né? Se for o primeiro dia dele no trabalho, eu acredito que também vai ser o último. Todo mundo sabe que na hora da pescaria tudo influencia. O clima, o barulho, a época e até a isca que é usada. Esse pessoal aqui estava fazendo uma pesca coletiva e o combinado era que todos eles jogassem a isca ao mesmo tempo. Eles fazem um movimento, mas quando jogam para frente, a isca de um deles é um pouco diferente da dos demais.
Na hora de se preparar, o anzol, que geralmente tem formato de gancho, fisga essa cadeira plástica que sai voando por cima da cabeça de todos e vai parar no rio. E é claro que o cara já olha para trás rindo muito dessa situação. Eu fico imaginando os peixes olhando para a cadeira e pensando: será que é pra gente sentar? É por isso que eu gosto de pescar com os amigos, pois situações como essas são mais divertidas do que pegar o próprio peixe. Durante um casamento, uma das coisas mais importantes são os registros da cerimônia, que vão ser guardadas pelo resto da vida ou pelo menos até o divórcio. Pensando nisso, esse fotógrafo está bem dedicado, tirando diversas fotos do casal enquanto eles caminham pelo corredor da igreja. Olha que coisa mais linda! O mano não tira o olho da câmera e registra passo por passo dos noivos. Só que faltou um pouco mais de conhecimento do local, porque em determinado momento ele desaparece da filmagem. Isso porque o coitado caiu em uma pequena fonte cheia de água que havia no final do corredor. Ele fica tão desesperado que mal consegue levantar. O mais engraçado não é nem o tombo, mas sim que o povo vai acudir à câmera e não está nem aí para o pobre coitado. No final, o fotógrafo ficou bem, porém todas as fotos foram perdidas. Você tá falando sério? Olha só esse moleque em um restaurante mais chique, onde a comida é feita na mesa pelo cliente. Ele pega a carne na grelha com o pauzinho e, para comer mais fácil, tem a brilhante ideia de enrolar a tira de bife no hashi, o que faria sentido se no meio do movimento a carne não saísse voando pelo local. E o pior, foi parar justamente na mesa ao lado, cheia de gente desconhecida. Dá para ver o momento que a alma sai do corpo dele, que olha desesperado para sua mesa vizinha, sem nem saber o que fazer. Aparentemente o pessoal era de boa e apenas riu da situação toda, enquanto ele provavelmente pediu 1 milhão de desculpas pelo vacilo. Acho que faltou a mãe desse garoto dizer que não se deve brincar com a comida. Se fosse você nessa situação em que alguém joga um pedaço de carne no seu braço, o que faria? Eu ia atacar nele de volta. Por que tanta violência, rapaz? Essa galera aqui está reunida com um único objetivo: colocar o carro que está nesse caminhão em terra firme. Só que na falta de uma rampa para fazer do jeito tradicional, os caras improvisaram um apoio com 2 jipas de madeira. Não precisa ser o Nostradamus para prever que isso vai dar muito errado, né? Eles empurram um pouco aqui, um pouco ali, e quando o veículo finalmente vem, arrebenta os 2 suportes e cai direto no chão, causando um baita de um prejuízo. Aparentemente a ideia deles era fazer com que o carango deslizasse pelas 2 tábuas, até chegar na rua sem impacto nenhum. Só que claro que esses pedaços de madeira não iriam suportar um automóvel tão pesado. Tudo bem que o poçante não é dos mais novos, mas com certeza o dono vai perceber que tem um belo amassado na lateral que não existia antes. Olhando para esse senhor, a primeira coisa que pode vir na cabeça de todo mundo é que ele vai dar um soco fraco e fazer uma pontuação baixa no medidor de força. Mas se fosse apenas isso, não teria surpresa nenhuma, não é mesmo? O senhorzinho se prepara e na hora do golpe, nem consegue ao menos acertar o saco de pancadas, perde o equilíbrio e ainda leva um capote, fazendo o dia da pessoa que está filmando um pouco mais feliz. Pela cara dele, parece até que precisava aliviar um pouco da raiva. Só que depois do cruzado meio torto, ele deve ter ficado ainda mais furioso. Ainda bem que ele não se machucou, e acho que depois dessa vai se aposentar de vez do pugilismo amador. E cara, não é a primeira vez que essas máquinas trollam os seres humanos, hein? Esse mano também quer testar a força do seu soco, só que na hora do ato, ele simplesmente ignora o alvo e mete um murrão diretamente na máquina.
nem doeu. Repare que antes de tudo acontecer, outro rapaz mostra alguma coisa na máquina, provavelmente explicando onde a pontuação dele iria aparecer, mas o boxeador de Araque se engana e pensa que é o lugar em que ele deveria bater. Dessa forma, o Popó vai com toda a força do mundo, deixando o restante dos amigos de boca aberta. Só que não sei se foi pela força do soco ou por ser tão pateta. Uma câmera de segurança flagrou esse jovem que resolveu sentar na moto que estava estacionada na frente do local. Só que não passa nem um segundo depois que ele se ajeita e um galo aparece do nada e já vai na voadora bem nas costas do menino, que sente o golpe imediatamente. E não para por aí. O galo vai para cima dele, que tenta fugir, mas precisa sair de perto da motoca para poder ficar livre. Talvez esse galo seja do dono do veículo de 2 rodas, né? Que foi treinado para proteger a motoca, porque o Cocoricó age imediatamente após o moleque se sentar nela. Acho que a expressão galo de briga nunca fez tanto sentido, e pelo tamanho do caixote que um outro rapaz pega para espantá-lo, acho que esse bicho não é flor que se cheire. Para terem fotos diferenciadas do seu casamento, esse casal de noivos teve a brilhante ideia de ficar embaixo de um pistão de água, que provavelmente é utilizado para fazer a limpeza de caminhões e outros veículos. Tudo parecia estar bem planejado, porém na hora de ligar o jato, o negócio é mais forte do que o imaginado e acaba encharcando os dois em questão de segundos. Eles estavam até segurando um pequeno guarda-chuva para evitar qualquer respingo, só que a cachoeira foi tão pesada que o objeto se arrebentou inteiro logo de cara. Será que a pessoa que deu essa ideia já havia testado antes? Ou será que quem estava regulando a pressão do chuveiro acabou abrindo mais do que deveria? Seja lá qual tenha sido o engano, o resultado não saiu como planejado e ambos acabaram tomando um verdadeiro banho. Bom, acho que esses dois vão ter que ir para a lua de mel mais cedo, porque não tem como ficar para a festa encharcados desse jeito. Existem muitos golpistas que esperam um carro passar para fingir que foram atropelados, porque em alguns países a vítima recebe uma gorda indenização do motorista por um bom tempo. Enquanto caminha pela calçada, esse malandro vê a oportunidade perfeita para ganhar uma boa grana, porque essa van sai da garagem bem na hora que ele está passando. Sem pensar 2 vezes, o mano se joga na frente do capô, fazendo aquele teatro de escola infantil e nem se dá o trabalho de cair no chão e só fica ajoelhado na frente do carro, torcendo para alguém aparecer e constatar que ele foi atropelado, entre aspas. O que o tiozinho vigarista não imaginava era que do outro lado da rua havia uma câmera de segurança fazendo o registro da pilantragem. Perceba que ele até se assusta com a van porque estava olhando para o outro lado, mas deve ter pensado que era o momento perfeito para faturar uma grana fácil. Porém, não deu certo. O dono do veículo apresentou essa filmagem que conseguiu com seu vizinho e mostrou a péssima atuação do homem, que agora será julgado por falsa acusação e crime de perjúrio. Durante a cerimônia de formatura dessa turma, algo inusitado aconteceu. Tudo estaria seguindo a normalidade até que esse maluco resolveu comemorar sua graduação, dando um salto mortal. Só que ele não consegue dar a volta completa no ar e, bom, veja você mesmo. A pancada que o ex-aluno levou foi tão grande que fez um barulho alto, a ponto de assustar não só os tiozinhos que estavam entregando os diplomas, como também os outros professores atrás dele. É uma pena que a câmera estava próxima demais e não conseguimos ver como o jovem se esborrachou de fato, mas dá para imaginar que o impacto foi dos fortes. Imagina pagar esse mico na frente de toda a família e amigos e em um dos momentos mais importantes da sua vida. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, belezinha? Então é isso, até o próximo vídeo.